Eu gostaria de começar dizendo que existem críticos liberais que se recusam a aceitar qualquer revelação sobrenatural. E esses homens sustêm uma opinião pobre a respeito do 4º capítulo de Daniel. Alguns dizem que é um mito, que isso é inacreditável e que não se trata de um fato histórico. Por outro lado, os estudiosos conservadores se unem para sustentar que este capítulo é divinamente inspirado e, portanto, verdadeiro, bem como o restante do livro de Daniel. Todo o capítulo 4 de Daniel está escrito em um estilo autobiográfico, Nabucodonosor contando a respeito de sua conversão a Deus. Os detalhes são válidos e autênticos. Em meu estudo desta parte do livro de Daniel, cheguei à conclusão de que Nabucodonosor havia realmente se convertido a Deus e eu espero encontrá-lo no céu. Leia este capítulo com grande cuidado e, apesar de parecer ficção, tenha em mente que se trata de fatos. É a última vez que nós lemos sobre Nabucodonosor, e para mim é um emocionante relato do que Deus fez pela sua alma. Seu testemunho me faz lembrar do salmista quando disse em Salmo 66:16: Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Aqui conheceremos um novo Nabucodonosor. Espero que você tenha estudado os versículos 1 a 3. Eles são um tipo de introdução do que se segue. É a declaração de um rei para todas as pessoas do seu império, um documento oficial de Estado. É um dos poucos documentos de Estado que se encontra na Bíblia. Portanto, do ponto de vista histórico, este capítulo é extraordinário. A declaração inicial identifica o autor e as pessoas a quem este documento é endereçado. Tem todas as características de um edito real. Observe o estilo arrogante na frase: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Embora Nabucodonosor tenha sido sincero no desejo de que seu edito fosse proclamado universalmente, ele certamente sabia que haviam áreas inexploradas em que a Babilônia não exercia autoridade. Mas podemos dizer que o rei deu grande importância à sua experiência espiritual. Ele queria que todos soubessem o que Deus fez por sua alma. Quando Deus salva um homem, esse novo convertido se torna uma testemunha. E se um homem não testemunha, então podemos duvidar que tenha experimentado uma verdadeira conversão. O Filho de Deus deve comunicar a mensagem da salvação para os pobres pecadores perdidos. Para o rei não era pouca coisa renunciar a seus deuses pagãos e declarar sua fé no verdadeiro Deus de Israel. Mas ele o fez, e o fez com coragem. Ele começou com as palavras: paz vos seja multiplicada. Ele reconheceu que havia muitos em seu império que não estavam em paz com Deus. E eu sinceramente creio que ele queria que eles pudessem ter a paz que ele experimentava. O rei disse às pessoas que ele achava justo e apropriado que eles soubessem o que Deus tinha feito por ele. No versículo 3 ele diz: Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O rei estava profundamente impactado com o seu livramento extraordinário e o poder de Deus. O Deus da criação é também o Deus da redenção. É o Deus de milagres e maravilhas. E não foi senão por um milagre que na Babilônia, o ponto de partida da idolatria humana e do culto pagão, um poderoso testemunho para Deus foi estabelecido. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo testemunhou: o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho. Atos 14, 16 e 17. Este capítulo 4 é o mais notável porque o testemunho de Deus não foi dado por um profeta hebreu, mas por um rei gentil que foi levantado em meio à idolatria pagã. A história revela que, ao longo do tempo, Deus tem levantado testemunhas em diferentes lugares e através de fontes inesperadas. Muitas vezes a testemunha chama a atenção do mundo inteiro. Mesmo quando uma nação como Israel,
que foi depositária da palavra de Deus, tenha falhado em seu testemunho, Deus garantirá que o seu testemunho seja conhecido. Durante o cativeiro de Israel, Deus enviou do palácio real na Babilônia, por decreto do rei Nabucodonosor, um testemunho glorioso e brilhante da sua soberania e graça salvadora. Nós que já somos salvos, somos desafiados a testemunhar fielmente a respeito daquele que nos salvou. Todos nós podemos aprender uma lição com Nabucodonosor, que expressou publicamente sua gratidão pela salvação que Deus lhe dera. Logo depois ouvimos o rei contar a sua salvação ao mundo inteiro. E agora vamos passar para o relato do sonho que o rei teve que o levaria à sua conversão. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 4, versículos 4 a 16. Os detalhes do decreto real começam neste ponto. Tudo aconteceu depois de suas bem-sucedidas campanhas militares. Elas são agora história, são passado. Sem mais nações e tribos para conquistar, Nabucodonosor estava descansando em seu palácio em meio ao luxo. Posso imaginar o orgulho e a arrogância que ele tinha em relação às nações mais fracas que ele tinha conquistado. E não podemos perder de vista o fato de que este homem tinha ouvido falar da verdade de Deus e que ele várias vezes teve a oportunidade de voltar-se para Deus. Seu contato com as coisas de Deus vem desde o cativeiro, quando 3 piedosos jovens judeus foram levados para a corte real para serem treinados nas escolas babilônicas. Ele certamente deve ter ficado impressionado com o depoimento de Daniel e seus amigos quando eles se recusaram a comer a comida real. E ainda assim, eles eram inteligentes, brilhantes e fisicamente aptos. Certamente Nabucodonosor viu Deus agir na vida de Daniel quando o jovem hebreu interpretou o sonho no capítulo 2 e previu todo o curso da história gentílica. E certamente, como vimos no capítulo 3, Nabucodonosor viu uma demonstração do poder de Deus na preservação milagrosa dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Tudo isso deve ter impressionado o rei e o levou a reconhecer verbalmente o Deus de Israel. Mas, com tudo o que tinha visto e ouvido, seu coração não tinha mudado. Ele era um crente professo, possivelmente, como alguns que frequentam nossas igrejas hoje, que ouvem a palavra de Deus, mas não querem entregar sua vontade orgulhosa e caprichosa a Deus. Apesar de todo o poder e dos bens que ele possuía, o rei era pobre de espírito. Era como a igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3,17, onde as pessoas diziam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas enquanto o rei estava em sua cama, cercado por sua riqueza, ele se tornou consciente de sua miséria e pobreza. Ele teve um sonho e os detalhes o deixaram assustado e alarmado. Quando despertou do sono, ele não podia tirar de sua mente o que ele tinha visto. Antes do sonho, ele disse que estava descansando, mas podemos ver que era um descanso enganoso, uma falsa segurança. E Deus lhe enviou uma visão para despertá-lo de sua falsa segurança. O rei estava tão atemorizado que proclamou um decreto para que todos os mestres, magos e astrólogos se apresentassem diante dele imediatamente. Desta vez ele disse o que tinha visto em seu sonho e pediu que seus sábios lhe interpretassem o sonho. Será que ele tinha se esquecido dos acontecimentos do capítulo 2? Se esses sábios da Babilônia não foram capazes de interpretar o sonho anterior, por que o rei não chamou logo Daniel, e sim os homens que haviam falhado anteriormente? Isso é típico de um homem não regenerado que procura a ajuda de pessoas erradas. Estes homens que não tiveram poder para conhecer seu primeiro sonho, também não poderiam interpretar o novo sonho. Que história apropriada para aplicarmos ao nosso tempo, não é mesmo? Os homens têm problemas e, quando ficam com medo, eles correm para um psiquiatra, ou psicólogo, ou advogado, ou político, mas não para a palavra de Deus ou para um verdadeiro servo de Deus que poderia conduzi-lo à palavra. Bem, a natureza humana permanece sem mudar. O rei continua seu testemunho e no versículo 8 ele diz:
mas por fim entrou na minha presença Daniel. Eu me pergunto por que Daniel não veio com os sábios da Babilônia quando o rei emitiu o decreto. Vou tentar responder a esta pergunta, mas não serei dogmático. Lembre-se que Daniel havia sido nomeado chefe de todos os sábios da Babilônia depois de interpretar o sonho no capítulo 2, versículo 48. Nós vemos que Daniel estava em uma posição de autoridade, portanto, pode ser que ele tenha enviado estes homens ao rei, enquanto esperava em seu quarto até que eles se cansassem tentando interpretar o sonho do rei. É claro que Daniel sabia que eles iriam falhar, e sua chegada foi programada cuidadosamente. Pelo menos 25 anos se passaram desde aquele evento. Daniel conhecia suas fraudes e seu charlatanismo, e por isso esperou o momento certo para apresentar-se. Eu gosto das palavras do versículo 7. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Nabucodonosor finalmente aprendeu que é insensato buscar sabedoria nos emissários de Satanás. Aqui ele iria descobrir uma grande verdade. No Salmo 118, verso 8, nós lemos: É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Daniel era um homem de Deus e o rei sabia disso. Aqui temos algo interessante, o uso que o rei fez do nome de Daniel. Ao narrar tudo isso como um homem já convertido, o rei disse no capítulo 4, versículo 8, Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Antes de sua conversão, ele se dirigia a Daniel chamando-o de Beltesazar. Observe isto nos versículos 9, 18 e 19. Aqui está outra das muitas evidências da inspiração verbal da Bíblia. Após a conversão de Nabucodonosor, que foi resultado de um severo juízo de Deus, ele não queria dizer ou fazer qualquer coisa que entristecesse a Deus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir. Estou inclinado a acreditar que este é um relato da conversão genuína de Nabucodonosor. Nos versículos 10 a 16 temos a essência do sonho do rei. Ele o contou a Daniel e disse que tinha visto uma grande árvore, alta e forte, e seu topo chegava ao céu, e seus ramos cobriam toda a terra. O significado universal da árvore é indicado pelo fato de que era visível em toda a terra. Observe isto no versículo 11. O versículo 12 diz, Havia nela sustento para todos, e toda a carne se mantinha dela. Observe a importância ecumênica destes dois versículos. Enquanto a árvore representava o rei e seu reino da Babilônia, não devemos perder de vista o fato de que o livro profético de Daniel é também histórico. Em sua associação primária, a árvore previa a queda de Nabucodonosor e da Babilônia. Mas, em antecipação profética, a árvore descreve a dimensão ecumênica do espírito da Babilônia e do poder gentílico nos últimos dias, bem como sua queda final. As Escrituras oferecem muitos exemplos de uma árvore representando um homem, ou uma nação, ou ambos, ou como um símbolo de um reino terreno. Salmo 1:3 diz, Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmo 37:35 Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde. Salmo 52:8 Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Salmo 92:12 O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Podemos ver então que árvores na Bíblia são usadas para representar homens e nações. Voltando a Daniel 4, vemos que os versículos 15 e 16 concluem o relato do sonho. A árvore não seria completamente destruída, suas raízes permaneceriam na terra e a árvore cresceria novamente mais tarde. Como o tema mudou da árvore para o homem, havia esperança para aquele homem. Sim, havia uma oportunidade para aquela árvore. Então, na sua interpretação,
havia esperança para o homem a quem a árvore representava. Ele seria atado com ferro e bronze, preso por um transtorno mental, e ele veria a si mesmo como uma besta e se comportaria como tal. Durante esse tempo, Deus poderia fazer a sua obra no coração deste homem, e ele seria restaurado e curado. No versículo 17 temos o motivo do sonho. O conteúdo deste versículo é muito importante. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Nabucodonosor, bem como cada governante, devem saber que existe alguém que é maior que qualquer homem, mais poderoso que os homens mais poderosos, que em suas mãos repousam os reinos dos homens. Um dos grandes pecados dos líderes nacionais é a sua recusa em incluir Deus em suas deliberações e decisões. Eles não ouviram a voz que diz que Deus irá prevalecer. Em uma democracia como a nossa, um homem é escolhido por votação. Mas, em última análise, não são os homens que estabelecem quem quer que seja que lhes agradem. Há uma estreita relação entre as questões terrenas com as questões do mundo espiritual. Romanos 13:1 diz: porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. A razão do sonho do rei é óbvia. Versículo 17. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. O poder de um homem em um cargo público nem sempre é um sinal de sua própria grandeza, já que foi escolhido por Deus para governar. A maioria dos líderes falha em saber o seguinte, que a sua posição, o seu poder e as suas posses provêm de Deus. Deus trará juízo sobre o homem que tomar para si a glória que pertence somente a Deus. Nações têm surgido e caído, mas o homem ainda se recusa a acreditar que Deus reina sobre todos os reinos da terra. O Deus que estabelece um líder também pode fazê-lo cair facilmente. O maior dos homens é apenas um subordinado ao único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Victor Hugo nos deixou uma história interessante sobre Napoleão e a Batalha de Waterloo. Na manhã da batalha, o pequeno ditador ficou observando o campo de batalha enquanto descrevia para seus oficiais sua estratégia para aquele dia. E disse isso: vamos colocar a infantaria aqui, a cavalaria aqui e a artilharia ali. No final do dia, a Inglaterra estará aos pés da França e Wellington será prisioneiro de Napoleão. Bem, depois de uma pausa, o comandante disse: mas não se esqueça, senhor, que o homem propõe e Deus dispõe. Com orgulho, o pequeno ditador disse: quero que entenda que Napoleão propõe e Napoleão dispõe. Bem, Hugo continua escrevendo assim: a partir deste momento a batalha estava perdida. Deus enviou chuva e granizo, e as tropas de Napoleão foram incapazes de executar o que ele tinha planejado. E naquela noite Napoleão se tornou um prisioneiro de Wellington, e a França ficou sob os pés da Inglaterra. Em dias como os nossos, quando líderes mundiais orgulhosamente fazem seus planos, deixando Deus de lado, faríamos bem em considerar os ensinamentos da Palavra de Deus que diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Antes de continuar com os versículos 18 a 26, quero compartilhar com os ouvintes um pensamento do Dr. Ironside, do seu pequeno livro Palestras sobre Daniel. Trata-se de uma passagem em Jó. Eliú disse em Jó 33, a partir do versículo 14: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução,
para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Citei esta passagem inteira considerando uma relação com Daniel capítulo 4, uma notável semelhança entre as duas passagens. Deus falou uma vez a Nabucodonosor no sonho de uma grande estátua, mas o rei rejeitou a mensagem e continuou com orgulho e rebelião em seu coração. Deus falou 2 vezes e este homem não percebeu. Após o sonho da grande estátua, do que aconteceu na fornalha ardente, e finalmente após o segundo sonho em que Nabucodonosor viu uma grande árvore, Deus enviou o seu intérprete, Daniel. No próximo programa vamos então ver a respeito do sonho do rei e sua interpretação.